tudo bem? Hoje nós vamos falar de um assunto bem interessante, que é a obesidade, né? As causas biológicas, mas principalmente as causas emocionais envolvidas aí nesse distúrbio. Costumo dizer que a obesidade é a doença mais incapacitante que existe. As pessoas nunca se deram muito conta disso, né? As pessoas não se importam muito com excesso de peso ou com a obesidade. Eu trabalho com a mesma patologia já faz mais de 5 anos e eu sei toda a dificuldade que existe em torno do emagrecimento e da manutenção desse peso, né, desse emagrecimento em si. E eu tenho a dizer que é realmente muito difícil para a maioria das pessoas manter o peso, a não ser que mudem realmente, radicalmente as suas vidas. Mas enfim, eu acho que agora, nesse momento que estamos vivendo, as pessoas estão começando a entender que a obesidade, por mais que ela não seja para a maioria das pessoas uma doença, e ela é uma doença, pode gerar prejuízos absurdos ao nosso sistema biológico, justamente porque eu acho que vocês estão vendo, diante dessa pandemia, grande parte da população que gera complicações diante do vírus são pessoas obesas. Se fala de excesso de inflamação diante do quadro aí infeccioso, né? Então, um paciente obeso geralmente é um paciente que tem uma inflamação crônica silenciosa, que eu venho falando há bastante tempo. As pessoas não imaginam que, por mais que elas não tenham nenhuma doença associada, não tem hipertensão, não tem diabetes, não tem nenhuma patologia associada, então elas acham que está tudo bem e não é bem por aí, tá? É interessante a gente falar, né? A maioria das pessoas observam a obesidade somente com um excesso do consumo de alimentos, principalmente os carboidratos e os açúcares, né? Os doces em si, que realmente grande parte da população mantém uma dieta completamente inadequada, né? A dieta rica aí em antinutrientes, que a gente fala, muitos produtos industrializados, muito açúcar, muito carboidrato. Além da alimentação inadequada, que é dentro da medicina clássica o principal fator que leva à obesidade, também existem alguns quadros genéticos, alguns quadros de predisposição. Por exemplo, se o pai e a mãe de um indivíduo, de um bebê que vai nascer, são obesos, essa criança tem chance aí de 60% também de ser obesa, tanto com um quadro metabólico alterado, vamos dizer assim, tanto uma predisposição a ter, né, a obesidade, quanto de uma questão ambiental. Essa criança vai se alimentar dos mesmos alimentos que os pais, e isso aumenta a probabilidade do surgimento da obesidade já na infância. Além da alimentação, além do quadro genético, também estão os hábitos de vida, né? O sedentarismo, que grande parte da população aí mantém. Hoje em dia se tem pesquisas que somente 30% da população realiza atividade física de forma constante. A gente tem aí o excesso de toxinas no corpo, pouco é falado sobre isso. Eu, como ministro cursos relacionados à detoxificação biológica, é importante que você saiba que o tecido adiposo ele pode funcionar também como uma camada protetora para o nosso sistema, ou seja, todas as toxinas, agrotóxicos que vêm do ar, da água, tem que ficar armazenadas. Essas toxinas geralmente são lipossolúveis, então elas ficam armazenadas no tecido adiposo, tá? Então também o tecido adiposo pode ser aí o excesso, né, de tecido adiposo pode ser por conta do excesso de toxinas também. Mas é importante que a gente saiba que a alimentação ela consegue equilibrar todos esses outros fatores. Então vamos dizer que você trabalhe 14 horas por dia, não consiga fazer uma atividade física. Não é desculpa, mas, né, muitas vezes acontece. A alimentação equilibrada consegue compensar um sedentarismo. A alimentação equilibrada geralmente consegue controlar os fatores hereditários e genéticos. Então a alimentação em termos biológicos é o principal fator que
equilibra todos os outros fatores e te mantém dentro do peso adequado, ok? Legal. Agora, eu acho que muitas pessoas também já perceberam que a obesidade tem uma questão aí biológica envolvida. Desculpa, uma questão emocional envolvida. As pessoas hoje em dia relatam que se alimentam de alimentos mais doces, com mais carboidrato por conta de quadros ansiosos, de estresse. E tudo isso realmente é verdade, tá? O que eu tenho a dizer para você é que dentro da medicina germânica, qual eu estudo, dentro da quântica, existem diversos fatores específicos que podem levar você a ter uma doença, a obesidade em si, tá? Então, vou dar um exemplo para você bem simples. O principal fator, na minha visão hoje, principal fator, vamos dizer, relacionado à obesidade, relacionado ao emocional, simplesmente é a autodesvalorização, simplesmente é a perda de valor próprio. E isso está relacionado ao tecido adiposo em si. Ou seja, na medicina germânica, quanto mais desvalorização, mais perda de alto valor, alto respeito, maior a camada de gordura para tentar nos proteger, tá? Além disso, obviamente, poucas pessoas, tá, gente, que são obesas têm doenças metabólicas realmente. Mas vamos dizer que uma pessoa obesa tem um problema de hipotireoidismo, uma alteração da tireoide. A tireoide já não produz hormônios tireoidianos adequados, os hormônios do metabolismo. Essa alteração em termos biológicos tem várias causas, eu já tenho um vídeo aqui no YouTube falando sobre isso. Mas em termos emocionais é como se a pessoa corresse, fizesse, e ela nunca consegue alcançar suas metas. Então é como se a pessoa morresse na praia, faz, nada e morre na praia. Também pode ser um dos fatores dessa pessoa ganhar peso. Outro fator está relacionado às glândulas adrenais, que são as glândulas que produzem o hormônio do estresse. E geralmente, né, o conflito relacionado aos hormônios do estresse e adrenal, que também faz com que a gente ganhe peso, faz com que a gente descontrole tireoide, descontrole pâncreas, gere resistência à insulina. É um estresse insuportável, intenso, tá? Então, a pessoa que se mantém por um estresse no trabalho, um estresse no relacionamento, um estresse porque alguém da família morreu, tudo isso também pode gerar ganho de peso, tá? Um estresse intenso, então. Outro fator relacionado, o Dr. Hammer, quem desenvolveu a medicina germânica, falava que as pessoas podem ganhar peso até 100 quilos de peso de retenção de líquido. Então, notem que muitas vezes realmente há pessoas que retêm muitos líquidos, ficam muito inchadas. E isso está relacionado a conflitos de solidão, de se sentir-se em solidão, sozinha, incompreendida, abandonada. E isso também gera ganho de peso por conta do excesso de líquido acumulado no organismo, ok? Outro fator pode ser resistência à insulina. A resistência à insulina a gente sabe que não deixa a pessoa emagrecer principalmente, e está relacionado também a conflitos de resistência, conflitos de medo, nojo. Ou seja, a obesidade tem diversos fatores que podem estar envolvidos na manutenção dessa obesidade ou no surgimento dessa obesidade. Então, mesmo que a pessoa mude toda a alimentação dela para uma alimentação mais saudável, se ela sai um pouquinho do trilho, ela engorda de novo. Por quê? Porque ela não mudou o padrão mental. Ela não mudou os processos de desvalorização. Muitas vezes ela pode se olhar no espelho e se achar bonita, se achar magra, mas ela cursa com um processo de desvalorização muito intenso de si por determinado motivo. Muitas vezes por esse estresse no relacionamento, no trabalho. Então é preciso que a gente avalie esse quadro de desvalorização. Esse quadro emocional. É preciso que a gente entenda que a obesidade gera uma inflamação sistêmica silenciosa crônica, e isso faz redução da imunidade. A gente sabe hoje que a hiperglicemia, o excesso de açúcar no sangue, também reduz a função das nossas células imunes. Então isso é muito importante que a gente entenda. Quanto mais obesidade, maior chance de doenças crônicas. Quanto mais obesidade, menor
menor a nossa imunidade. Quanto mais obesidade, menos utilização das vitaminas, principalmente das lipossolúveis, porque o nosso sistema adiposo, nosso tecido adiposo sequestra essas vitaminas e também acumula nesse tecido. Então, por favor, atenção, obesidade é uma coisa muito importante. É preciso que a gente crie novas possibilidades para poder não só emagrecer nessa fase de quarentena, a partir dessa quarentena que a gente mude a visualização que a gente tem na nossa própria vida, mude sobre o que nós somos, que a gente possa se transformar numa pessoa melhor, para que a gente tenha mais saúde, mais qualidade de vida e evite diversas complicações, não só nesse momento que a gente está vivendo, mas para a vida toda. Então, acho que é isso. Se você gostou do nosso vídeo, curta, compartilhe, marque os seus amigos, porque a gente faz esses vídeos com muito carinho para vocês. Um grande abraço e até mais.